bom dia amigo, você que está aí do outro lado nos ouvindo nesta manhã gloriosa. Nós queremos dar continuidade a nossas mensagens que nós estaremos trazendo sobre os pais, ou seja, sobre pai, reconhecendo quem é Deus como nosso pai. E nós estamos aqui com algumas palavras nesta manhã gloriosa em relação ao conhecimento da palavra Abba, Pai, aquilo que o Senhor Jesus se expressa no jardim de Getsemane quando estava em grande aflição, no momento em que se encontrava para ir para a cruz, e ele estava com aquele momento, e então eles clamavam sobre Abba, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. E nós vimos também em Gálatas capítulo 6, quando o apóstolo Paulo ele escreve também aos Gálatas, no capítulo 4, verso 6, em que diz assim: porque sois filhos de Deus. Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama Abba. Então Paulo já estava se expressando aos Gálatas que Deus enviou o seu Filho em nosso espírito para clamar Abba, Pai. E nós queremos nesta manhã gloriosa compartilhar com você em relações de muitas mensagens em que nós iremos trazer aqui nesta manhã sobre a palavra Abba, Pai, a qual muitos de nós não temos conhecimento, e nós precisamos destes últimos dias saber quem é Deus como nosso Pai. E mais do que nunca, Deus quer se revelar aos seus filhos, não como um Deus, mas como um Pai amoroso. E eu quero trazer aqui para você, conforme está escrito lá em Isaías capítulo 3 e o verso 5, quando ali houve uma necessidade da busca de um pai, a qual não se encontrava naquela época e naquela situação em que estava. E na ausência de um pai amoroso, ele pode trazer muitas consequências para a vida dos seus filhos. E nós vimos ali a expressão em Isaías capítulo 3 e o verso 5 em diante, onde nos deixa o profeta Isaías a questão sobre uma sociedade sem um pai. Ele nos diz ali em Isaías 3 e 5, todos perseguirão uns aos outros, cada um explorará o seu vizinho, os jovens não respeitarão os velhos, a gente que não vale nada desprezará as pessoas honestas. Isto é uma sociedade que nós estamos vendo e visto neste contexto em que aqui o profeta Isaías estava se referindo no momento da sua palavra, trazendo o exemplo de uma sociedade sem um pai. E por esta sociedade se encontrar-se sem um pai, ela traz consequências drásticas para a família. E eu estou aqui esboçado em 5 pontos em que um pai pode trazer na sua ausência. Ou seja, a ausência de um pai, ela tem consequências drásticas. E nós temos aqui 5 consequências decorrentes da ausência de um pai amoroso. 5 consequências da ausência de um pai amoroso. E este será o nosso tema nesta manhã. As 5 consequências de um pai e da ausência de um pai amoroso. E eu quero trazer para você nesta manhã gloriosa as 5 consequências decorrentes da ausência de um pai amoroso. Ou seja, quando um pai está ausente, ele traz na vida da sociedade e no seu lar, e principalmente para os seus filhos, 5 consequências drásticas na ausência de um pai amoroso. E eu quero aqui dizer para você que a primeira consequência da ausência de um pai amoroso, ele traz a falta de identidade. Sim, amigo, sim, amiga, você que está aí nesta manhã gloriosa,
Então traz aqui a ausência de um pai amoroso, a drástica situações por falta de um pai amoroso. A primeira é a falta de identidade. Então, a falta de identidade, ela traz na vida de um filho, ou seja, a identidade do indivíduo é estabelecida pelo pai. A identidade de um indivíduo, ela é estabelecida pelo pai. O pai é responsável por fornecer ou estabelecer a identidade de todos os que vêm a ele. O pai é responsável por fornecer ou estabelecer a identidade de todos os que vêm a ele. Os filhos naturais e espiritual que crescem sem pai são inseguros. Os filhos naturais e os espirituais que crescem sem um pai, eles são filhos inseguros e não sabem da sua identidade como indivíduo ou como filho e filhas de Deus. Então, esta é a primeira ausência decorrente de um pai amoroso, ou seja, a falta de identidade. E quando ele não tem identidade, ele não sabe da onde está vindo e nem para onde está indo. Então essa é a primeira, a falta de identidade. A segunda é ignorância e capacidade de ser um bom pai. Ou seja, se ele não consegue ser um bom filho, automaticamente ele não vai ser um bom pai. Então, ignorância e incapacidade de ser um bom filho e pai. Os homens que não experimentam o amor de um pai não sabem como se comportar como um pai. Então, um filho que não sente o amor de um pai, ele não pode se comportar como um bom pai, a menos que Deus intervenha. Os homens não têm o conhecimento e a orientação necessária para compreender sua responsabilidade como um pai. Para um homem ser um bom pai e exercer o seu papel responsável como um pai, você aprende de um bom modelo que é visível, fácil de imitar e fácil de aprender. Ou seja, nós olhamos para os nossos pais e aprendemos com eles. Eles vão formar o nosso caráter. Então, se nós ignorarmos isto e incapacidade de ser um bom filho, ele pode nos trazer uma situação drástica para a nossa formação de um bom pai. É isto que eu quero falar nesta manhã para você, a qual nós possamos aqui dizer: a ausência de um pai amoroso afeta o nosso relacionamento com o Pai Celestial. Então, o primeiro é a falta de identidade, o segundo é ignorância e incapacidade de ser um bom filho e pai, e o terceiro, a ausência de um pai amoroso afeta o nosso relacionamento com o Pai Celestial. A incapacidade de estabelecer esta relação não tem nada a ver com Deus. Então, a relação em que nós temos que aprender é com os nossos pais, de ser um bom filho para ser um bom pai. E a quarta é a ausência de um pai amoroso, torna a sociedade mais violenta. E é isso que eu quero falar para você. A ausência de um pai amoroso torna a nossa sociedade mais violenta. E nós vimos aí a delinquência juvenil aumentou, enquanto o divórcio se torna prática e aceita na nossa sociedade. O divórcio levou a um colapso dos valores da família, destruindo os valores que permitem às pessoas ter melhores relacionamentos e construído entre si. O divórcio está galopante na nossa sociedade. Então, a ausência de um pai amoroso torna a sociedade
a tornar-se mais violenta neste meio em que nós aí estamos vivendo. E por último eu quero aqui dizer: a ausência de um pai amoroso produz uma queda, maldição da família adiante. A ausência de um pai amoroso produz a queda de maldições da família adiante. É isso que nós temos que ter o cuidado, para que nós não passamos o mal que está sobre a nossa vida para os nossos filhos. O sucesso de um homem é medido pela maneira como ele é, como um pai para a sua família. O sucesso de um homem é medido pela maneira como ele é, como um pai para a sua família. A fonte ou a raiz de todos os problemas que a humanidade enfrenta tem a ver com a ausência de um pai. Então nós queremos aqui nesta manhã, queridos, que estão aí nos ouvindo, eu quero compartilhar com você, em palavras, em pregações rápidas, em pontos mais contundentes, para que nós venhamos aqui valorizar a nossa sociedade que se encontra dentro do nosso lar ou na nossa casa. Então nós podemos ver aqui como podemos desenvolver o problema do pai ausente. Primeiro, deve ser curado da dor em seu passado, que foi causado por seu pai terreno. Cada pessoa deve decidir por si mesmo a perdoar seu pai. Olha, amigo, quando nós olhamos para a palavra de Deus, é o único meio que ela nos expressa de nós nos espelharmos e tirarmos dela exemplos para a nossa sociedade. Nós vimos aí em Lucas capítulo 15, o verso 18, já em Lucas capítulo 15, verso 11, nos conta a parábola do filho pródigo, e todos a conhecem, todos os cristãos a conhecem, a parábola do filho pródigo, quando ali o Senhor com 2 filhos, e o mais jovem pede a sua herança, está cansado em ficar em sua casa, em seu seio familiar, e pede então a sua herança, e o seu pai então a concede e divide a herança para com seus 2 filhos, e este filho mais jovem sai dissolutamente pela sociedade e pelo mundo afora, gastando a sua herança. E nós vimos ali em Lucas capítulo 15 a decadência do seu filho, que se encontrava na ausência do seu pai e por falta de um lar. Ele veio a ser afligido devido à sociedade em que se encontrava. E Lucas capítulo de número 15 e o verso 18 nos conta que ele desceu às mais profundezas dissolutas da sua vida e foi a trabalhar em uma fazenda, em sustentar porcos, tomar conta de porcos. E nos diz a palavra desta passagem de Lucas capítulo 15 que este jovem se encontrou numa situação degradante, tão humilhante, que disputava alimentações dos porcos. E então em Lucas capítulo 15, verso 18, nos diz que ele caiu em si e disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de que tu me faças de um dos teus trabalhadores, mas faz-me como um dos teus trabalhadores. Ou seja, não sou digno de que tu me faça como que eu seja o teu filho. Ele se considerou-se em uma situação tão caótica que ele primeiro teve que reconhecer a situação em que se encontrava e teve que voltar-se. Ele mesmo teve que se erguer e levantar-se por si próprio e voltar para a casa do pai, e o primeiro passo foi pedir perdão. Amigo, amiga, muitos cristãos que aí estão nos ouvindo nesta oportunidade que estão nos dando, nós vimos aí pessoas que se encontram orando a Deus, mas quando chama a Deus como pai, não consegue se conectar-se, porque
deixou alguma mágoa no seu passado através dos seus pais, da ausência dos seus pais. E isso trouxe traumas e não encontrou ainda o perdão. E eu te digo nesta manhã gloriosa, ou aonde você esteja nos ouvindo, que se você quer conectar-se com seu Pai celestial, se você quer chamar Deus como Pai, se você quer dizer assim: Deus, tu não és o meu Deus, mas tu és o meu Pai. E meu Pai, que quer dizer Abba Pai, aquele que tem intimidade, aquele que tem reverência, aquele que tem respeito pelos seus pais. Primeiro passo, em que se você estiver amagoado com seu pai natural, você tem que pedir perdão para o seu pai natural. E se você estiver ausente dele, então você tem que entrar com Deus e dizer: Deus, faz-me com que eu me sinta na área de perdão, para que eu possa chegar diante de Ti e dizer Abba Pai, e ter uma intimidade com o meu Pai Celestial. E o que mais Deus quer é fazer com que você seja o seu filho amoroso. Se você vê lá em 2 Coríntios capítulo 6, o verso 18, quando ele diz que se você se apartar de todas as coisas ruins, se você desapartar, se separar-se das coisas mundanas, você vai ver que ali ele te fará pai e nos chamará filhos e filhas. E o maior prazer de Deus na terra é manifestar-se não como um Deus, mas como um Pai amoroso. E quando nós temos essa intimidade, nós possamos dizer Abba Pai, que quer dizer intimamente arrodeados, apegados sobre o nosso Pai, que é Deus. E ali nós temos as revelações para com a nossa vida. Que Deus abençoe, que você possa ficar aí com este lindo, com essa linda palavra para seu relevo espiritual. Em nome de Jesus, amém.